E. Bom dia, graças a Deus, mais um dia estamos aqui, ainda sentado. Eu quero que você preste atenção. Bom dia para você que acompanha a live ou a hora que você for acompanhar, para que a gente possa então dar continuidade à obra de Deus. Eu vim para cá hoje pensando em relação a quantas pessoas neste momento, época de festa, o camarada se empenhou, ele gastou um dinheiro, ele investiu, ele fez algo diferenciado por conta da época ou do dia em si do Natal. Mas a Bíblia diz no livro de Provérbios, o capítulo 14, lá ele diz que até alegria, até no riso terá dor o coração, e o fim de toda alegria é tristeza. Então, muitos são aqueles que num dia como hoje, por exemplo, acabou a festividade do Natal, acabou essa festa, mundialmente conhecida, exceto alguns países que não participam, mas alguns não mantêm justamente aquela sequência do verdadeiro espírito de Natal, que é você estar ligado com Cristo, é você estar realmente vivendo ali a essência de Deus na sua vida, ao que se diz respeito ao que Deus realmente quer fazer na sua vida, o que realmente Ele quer fazer na nossa alma, no nosso coração, e não é uma coisa passageira, não é uma coisa que fica, Então, viver o momento, assumir aquela posição e dar continuidade àquilo no qual Deus começou. Naquilo no qual Deus começou, Ele vai dar continuidade na sua alma, no seu coração, para que isso seja uma coisa constante, uma coisa, vamos dizer assim, que não tem fim, que não se acabe. É importante você entender isso. E é assim que Deus vai fazendo você mudar. É assim que Deus vai fazendo você, então, realmente crescer e ter entendimento, glória da parte de Deus. E assim você vai vivendo realmente o que diz o Espírito do Natal, que é glória a Deus nas alturas, é viver, conforme ele diz lá, paz na terra, e também ter boa vontade para com todos os homens. Esse é o verdadeiro espírito do Natal, é você vivenciar essa situação. Se você é uma pessoa que diz que é cristão, mas você não tem boa vontade para com todos os homens, bem verdade que você tem que perceber a situação. Tem muitas pessoas aqui mesmo, tem pessoas assim, que se eu der R$1 milhão para cada um de pessoas que são membros dessa igreja, daqui a um ano eu vou ouvir histórias, o fulano de tal virou empresário, assim, tal, mas vou ouvir história que comprou um carro que não tem nada a ver, gastou com reforma idiota dentro de casa, e daqui a algum tempo, esse mesmo que era milionário vai estar pobre, lascado de novo. Qual a diferença? Um é sábio e o outro é tolo. Essa é a diferença, e é por isso que nós precisamos entender qual dos dois lados nós fazemos parte, porque Deus não pode dar honra a tolo, Ele dá honra àquele que é sábio. Então, se você for sábio e tiver essa graça dentro de você, Deus te dá essa honra, essa característica. Então, vamos buscar a Deus, vamos adorá-lo. Ele é e vai ser sempre aquele que brilha em nossas vidas, que quer que a gente viva a luz do Evangelho, que é a glória de Deus, e isso vai refletir em todos os lugares onde nós estivermos. Coloque de pé em nome de Jesus. A graça de Cristo está sobre nós. Convido você agora a fechar os seus olhos e literalmente se entregar a Deus na sua oração, na sua devoção a esse Deus maravilhoso. Pai, agradecemos este momento que aqui estamos. Hoje, já dia 26, passou-se, meu Pai, um dia a comemoração do nascimento do teu filho, aquele que veio como Salvador, aquele que veio para curar, que veio para restaurar, aquele que veio para mudar histórias, aquele que veio para fazer coisas sem igual, coisas além do padrão, coisas que estão verdadeiramente sem a nossa concepção, porque está escrito que coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, é coisas que não subiu o coração,
coisa que o ouvido do homem não ouviu, os olhos não viu, e que nem subiu ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E assim, Pai, precisamos nos entregar cada dia nesta adoração para viver dando glória a Deus nas alturas, a adoração para viver tendo paz na terra, sabendo que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, que o Senhor tem sempre a sua fidelidade e a sua habilidade para nos ajudar, sabendo, ó Deus, que o Senhor é aquele que cuida, é aquele que toma conta, é aquele que nos faz verdadeiramente ter a luz da manhã. Diz o livro de Salmos, capítulo 30, a tristeza pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E é assim, Pai, que nós nos aproximamos de Ti. Estamos caminhando para o dia 31, aonde algo especial o Senhor tem preparado para nós. Que o Senhor então nos dará a graça do último dia do ano, ter essa bênção especial, mas também no dia 1º, aonde tudo começa, Pai, aonde vamos oficialmente viver o ano do Reobote, o ano aonde o Senhor vai alargar, aonde o Senhor vai dar crescimento para aquele que quer crescer, que quer conhecer, que quer saber mais da sua verdade. Assim estamos, ó Deus, nos aproximando de Ti, sabendo que Tu és e vai ser sempre aquele a quem nós buscamos. Aleluia. És a nossa estrela da manhã. Ele é Cordeiro Santo, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em suas mãos está todo vencer. Ele é resposta a todo aquele que clama. A verdade é a Tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Chame Ele é e vai ser sempre. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Suas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a Tua palavra, a verdade é a Tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Louve e engrandeça Ele. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o seu perdão, manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos Te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor. O amor dele é imenso, jamais acaba. Pelo seu imenso amor, manifesta o seu perdão, manifesta o seu perdão e poder. E assim vamos Te adorar para sempre. Para sempre, ó. Esse Deus maravilhoso está entre nós.
Ele está no meio de nós e Ele assim venceu a cruz. Ele venceu todos os desafios. Mas quando Ele nasceu lá, conforme está escrito, um menino se nos deu. E nele, esse menino chamado Jesus, que nasceu naquele bendito dia em que os anjos ali cantaram e disseram glórias a Deus às alturas, também paz entre os homens e a terra, e boa vontade para com todos os homens. A partir daquele momento, esse chamado estrela da manhã, aquele que é a alva da manhã, ele é a luz que brilha em nossas almas. Diz o livro de João, capítulo 8, versículo 12, Ele é a luz dos homens, e aquele que segue não andará em trevas. É Ele que nos dá o entendimento a respeito da necessidade do homem, a respeito da necessidade de pessoas. E é por isso que nós estamos aqui, Pai, para adorar ao Senhor nesta manhã, para dar ao Senhor a oportunidade e a chance de nos abençoar e de nos guardar e de nos manter em suas mãos, mãos fortes, mãos poderosas. Ora lavassoteri mandoteri mereçoreri antomanando que miri chorerima mereçoreri canto totoninima mereçoreri cantamanando dodoreri. Deus, nós precisamos entender, Pai, a realidade da voluntariedade de servir ao Senhor, a voluntariedade de buscar a sua face, de alcançar, meu Deus, a verdadeira alegria, meu Deus, de sentarmos à mesa na comunhão da salvação eterna que o Senhor causou, ou que o Senhor comprou para nós. E é essa a razão, meu Pai, de termos o Senhor no coração, para podermos então adorar, para louvar o Senhor, para engrandecer o Teu nome aonde quer que nós estejamos, dando ao Senhor, meu Pai, a oportunidade que o Senhor quer de se mostrar Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos atraiu com amor eterno. A Tua palavra diz que o Senhor faria a festa e que a Virgem dançaria na Tua presença. O Senhor tem prazer de nos fazer o bem. O Senhor tem prazer de cumprir a sua palavra. O Senhor tem prazer de restaurar, de ajudar, de levantar. E é esse prazer, meu Pai, que nós temos que carregar dentro de nós todos os dias, levando, meu Deus, a caridade, levando, meu Deus, a generosidade, levando o amor, a misericórdia, a graça, levando, meu Deus, o Teu santo e glorioso poder, através do nome de Jesus, mas também através da graça e da presença do Espírito Santo que nos foi dado gratuitamente, pois o amor do Senhor está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E é por isso, Pai, que nós estamos aqui para simplesmente viver essa realidade. Aleluia. És a nossa estrela da manhã. Confesse e diga a Ele: Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em Suas mãos está, em Suas mãos está todo vencer. Ele é resposta para tudo. Resposta é aquele que clama. A verdade é a Tua palavra, a verdade é a Tua palavra, e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Diga a Ele, ao Cordeiro Santo: te louvamos, ó Senhor. O amor dele é imenso, pelo seu imenso amor. Manifesta o seu perdão, manifesta o Teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, te louvamos, ó Senhor.
para sempre, ó. Mais uma vez, diga a Ele: te louvamos, ó Senhor. Ele ouve. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso, pelo seu imenso amor. Manifesta o seu perdão, manifesta o seu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Esse Deus glorioso está aqui entre nós. E um dia Jesus disse a respeito de sermos amigos dele: e vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. E é essa justamente a grande glória. É você aprender a ter Jesus como seu amigo. É você realmente passar a valer, a fazer valer a pena a amizade entre ele e você. Porque assim está escrito: em todo tempo se ama o amigo, mas da angústia nasce o irmão. Jesus disse: eu sou o socorro bem presente, o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas ele diz que não há ninguém, não há alguém que possa ter maior amor do que esse, de dar alguém a vida pelos seus amigos. Mas ele também disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. E quando ele falava sobre isso, ele estava dizendo sobre amar o próximo como a ti mesmo, ser capaz de obedecer às suas ordens, fazer aquilo pelo qual ele, Deus, assim decidiu que fosse feito, perdoar como ele perdoa, amar como ele ama, ter o interesse verdadeiramente de amar a todos, ou amar uns aos outros como ele disse. Não podemos escolher situações e circunstância, não podemos escolher circunstância no qual nós queremos, circunstância no qual gostamos, e aquilo que não é propriamente do nosso prazer, não é da nossa vontade, nós ignoramos. E isso é uma defesa, é uma natureza humana, demoníaca, diabólica. Mas aquele que está na natureza de Deus, a divina, ele é como Abraão, nele é bendita todas as famílias da terra. Ele entende que ele tem bênção para todas as pessoas, que ele tem que manter essa amizade verdadeira com Cristo, para ele poder então levar, ter boa vontade para com todos os homens. E isso é ignorar a fragilidade, é ignorar o eu, é ignorar a falha da pessoa, e literalmente falar e fazer aquilo pelo qual Deus mandou falar, fazer aquilo pelo qual Deus mandou fazer. Mas para isso precisamos ter esse que é a nossa estrela da manhã como nosso verdadeiro e único amigo, e tem que ser de coração. O grande presente que ganhamos é ter Jesus como nosso Senhor, o nosso Salvador. Aleluia. Não existe nada melhor, creia nisso, do que ser amigo de Deus. Tem que caminhar, querido, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.
Diga com o seu coração: não existe nada melhor. Não existe nada melhor. Seja amigo dele do que ser amigo de Deus. É assim, Pai, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz o coração, viver sempre em comunhão. E assim, perceba isso, perceber a grandeza do poder. E é sempre de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz do coração, diga a ele. Ter a paz do coração, viver sempre em comunhão. E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Quero ouvir a sua voz dizendo o que você acredita. Ter a paz o coração. Paz entre nós e Deus, viver sempre em comunhão. E aí você percebe, e assim tem que perceber a grandeza é muito grande, a grandeza do poder. Ele é Jesus, mas é pastor de Jesus, meu bom pastor. Eu quero ouvir você cantar lá do início. Faça uma declaração de amor para Ele. Não existe nada melhor. Tem que ser amigo, querido, do que ser amigo de Deus. É aí que você vive, caminhar seguro, desfrutar do seu amor, não acaba. Desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, viver sempre em comunhão. E assim perceba a grandeza do poder, a grandeza do poder. Ele é bom pastor de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, Ele é príncipe da paz. Quem serve Ele não anda perturbado. Ter a paz no coração, a comunhão que traz essa paz. Diga a Ele, viver sempre em comunhão. E assim você percebe, e assim perceber sempre, Pai,
a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Diribalaço tiri, beresori limando tiriando tiri. É nessa hora que se percebe a amizade entre o homem e Deus. Através de Jesus você tem livre acesso ao Pai. Você clama ao nome santo do Pai, ao nome bendito que Ele nos trouxe aqui na cruz. Quando Ele veio aqui na terra, Ele veio para salvar o que se havia perdido. Ele veio para restaurar, Ele veio para fazer nova todas as coisas. E esta é a graça de verdadeiramente você poder então soltar a sua voz e falar com Ele, clamando a sua necessidade, vencendo a própria carne, vencendo a barreira daquilo que é natural, para chegar ao nível sobrenatural. O nosso Deus tem coisas maravilhosas para nos dar. Ele nos tem uma obra gigantesca para nos fazer assim operar. Ele quer fazer mais por mim e por você. E adorar a Deus também é servi-lo. Adorar a Deus também é cumprir a sua vontade, fazer aquilo pelo qual Ele fez você nascer, é ser com Ele verdadeiramente uma só carne, um só espírito. Assim como Ele venceu na cruz do Calvário, Ele deu a vida por nós, e nós precisamos dar a vida um pelos outros, como está escrito. Assim como Ele fez, nós devemos fazer. Não devemos amar de palavras, de tapinha nas costas, mas amor é atitude, amor é compromisso, amor é fazer, é estar ligado com Ele para o melhor fluir através de nós. E assim você vai viver essa paz no coração, essa segurança, e todos saberão que você e Ele são amigos, e em todo tempo se amam, amigo, mas na angústia nasce o irmão. Então tenha essa paz, viva essa paz no coração, aleluia. Diga com a sua alma: ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Pai, que assim seja a alma de cada um de nós, que nós venhamos crer, que nós venhamos entender que o Senhor é aquele que tem todo um prazer de nos ajudar. O Senhor é aquele que tem um prazer de nos fazer salvos, de nos levar verdadeiramente a grandes vitórias, as realizações enormes, grandiosas em nossas vidas. É o que nós pedimos, ó Pai, e cremos na verdade que o Senhor nos tem falado, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para Ele uma linda e forte salva de palmas. Graças a Deus, Ele está entre nós. Pode sentar em nome de Jesus. Nós vamos fazer diferente hoje. Agora eu vou entrar direto na palavra de Deus, e aí depois da oração nós vamos então louvar mais um pouco, engrandecendo e louvando o nome desse Deus. Você trouxe a sua Bíblia? Nós vamos começar lá daquele projeto inicial que Deus fez para mim e para você. Quando Ele veio aqui à terra, tornou-se o nosso Salvador, para que a gente possa então divulgá-lo neste mundo, para que a gente possa então fazer esta obra para Ele. Então, começando lá no livro de Lucas, o capítulo 1, que fala sobre a anunciação de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E assim, Ele fez uma obra gloriosa e vai continuar fazendo para aqueles que conseguem entender essa realidade da salvação eterna que foi dada por Jesus Cristo. Então, Lucas é o capítulo 1,
E aqui fala sobre o nascimento de dois homens na terra, quem Deus usou para poder salvar a humanidade. Mas eu vou falar só de Jesus. E aqui diz o versículo 28, aonde ele vai anunciando. Eu vou começar do versículo 28 em diante. Ele diz assim: e entrando o anjo onde ela estava, disse, não vou ler o 27 para você entender melhor. 26, no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem despojada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Aqui então começa a grande obra da salvação eterna que Deus veio trazer através de Jesus Cristo. Repare que ele demonstra aqui nessa atitude que para ele restaurar o que foi perdido, ele precisou da natureza humana para poder salvar o próprio homem. Assim então estava lá a Maria nos seus afazeres. A Maria certamente não foi escolhida por um acaso, e você vai perceber isso. E no entanto o anjo foi até onde ela estava. Eu conheço pessoas, irmão, que se converteram dentro de um prostíbulo, literalmente. Ele estava dentro de um prostíbulo e lá aconteceu lá de ele ouvir alguma coisa na televisão, e naquele momento a luz brilhou e ele entendeu que ele estava no lugar errado, um lugar sujo, nojento, e ele então saiu dali, procurou uma igreja e tornou-se então, inclusive ele é pastor, hoje ele é pastor, pregador do evangelho. Ele estava dentro de um prostíbulo. Assim eu já ouvi situações de pessoas que estavam numa roda, fumando maconha, usando droga, e de repente deu aquele estalo assim. Ele inclusive já tinha usado a droga, mas ele virou para o pessoal que estava ao seu redor e falou: amigos, hoje é a última vez que nós vamos fumar maconha junto. Ah, mas por quê? O que aconteceu? Você vai embora? Você vai viajar? Vai para outro lugar? Não, a partir de hoje eu vou ser uma pessoa diferente, eu não vou usar mais droga, a partir de hoje eu vou ser crente. Ninguém entendeu, o cara estava literalmente numa roda, fumando baseado junto com o pessoal, e ali ele abriu a boca e falou isso. E assim, aqui deixa claro que o anjo foi até onde Maria estava, ou estava aqui quer dizer lugar físico, mas quer dizer também o momento da Maria, o momento em que ela vivia, na idade cronológica certa, no lugar certo, na cidade certa. Tudo estava de acordo com o que deveria. Deus não erra em nada, Deus cumpre tudo em todos. Lá no livro de Salmos, o capítulo 139, no versículo 14, tem uma coisa interessante. Vai lá em Salmos, capítulo 139, Salmos 139, o capítulo, e aqui ele fala coisas assim muito importantes. É um salmo grande, não dá para a gente ler ele todo, porque senão ficaria só preso aqui, mas você pode estudar ele em casa, que você vai perceber coisas assim tremendas. No versículo 13 do Salmo 139 diz assim: pois possuíste, tem tradução que fala me possuíste no meu interior, o meu interior, e entreteste-me no ventre da minha mãe. Então, certamente a Maria era a pessoa ideal, era uma pessoa que ia dar crédito ao que Deus falava, é uma pessoa que ia dar valor à missão que lhe foi dada. Então não pense você que foi por um acaso. Deus não estava lá no céu, no salamé menguê, e Deus escolheu você. Não, ao contrário, com certeza havia as características ideais em Maria para ela gerar o Salvador do mundo. E isso, a Maria representa também hoje nós. Nós somos hoje
aquelas pessoas a quem Deus usa para gerar, usou no caso, para gerar em nós o Salvador, através da obra da cruz do Calvário. O Espírito Santo vem sobre nós e nós fazemos como Maria, nós geramos Jesus dentro de nós. No caso dela, ela gerou o corpo físico. Hoje nós geramos Jesus no sentido espiritual, através do Espírito Santo. Eu me lembro, na época que eu me converti, inclusive o pastor postou um negócio um dia no Face, eu achei o máximo, e ele colocou assim, as 10 diferenças entre os crentes mais antigos e os crentes atuais, e é assim impressionante. E aí ele começa dizendo, antigamente o crente se convertia, ele já tinha sobre si o peso da responsabilidade de dar um bom testemunho, de aonde ele ir mostrar que havia nele Jesus, que havia nele uma nova criatura. O crente atual, ele foi ensinado que ele precisa vir na igreja para Deus abençoar a vida dele, para ele ser feliz. Ele não tem disposição para mudar, ele não tem disposição para ter uma nova personalidade, ele não tem disposição para crer nas Escrituras e praticar. Antigamente, lá quando eu comecei, há 28 anos atrás, por assim dizer, lá era um grande prazer que nós tínhamos de ler a Bíblia e ver aquela parte de que se ferir uma face, ofereça outra. Se alguém te obrigar a uma milha, vá duas. A gente via aquilo como um ato de heroísmo. A gente se preparava para isso. Num bom sentido, a gente era até meio que masoquista, parece até que gostava de sofrer. Mas gostávamos baseado no fato de sermos assim, vamos dizer, nos sentimos bem, de sermos heróis por causa de Jesus. Então, quantas vezes aconteceu, que eu já contei aqui, de eu ir a pé daqui da pracinha do Joaniza, onde eu morava, quando eu me converti, até Santo Amaro, porque na época não tinha 50 centavos, hoje é 4,40, né? Na época era 50 centavos o ônibus, e eu não tinha, e eu ia a pé. E aí, muitas das vezes, vinha aquela tentação, dizendo, cadê o seu Deus? Seu Deus não dá dinheiro para você ir para a igreja dele? E, em outras palavras, tinha dinheiro para gandaia, tinha dinheiro para prostituição, tinha dinheiro para droga, agora não tem dinheiro para servir a Jesus, esse Jesus que diz que te ama. E eu ia assim numa alegria, numa satisfação tremenda, e fui inclusive já debaixo de chuva. Por quê? Porque lá no passado, o velho homem chegava a andar uma ocasião debaixo daquela chuva, e aonde lá perto onde eu moro, que é a represa Guarapiranga, então lá o clima é diferente, lá o calor é menos intenso, o frio é mais intenso, e também quando chove, essas chuvas mais torrenciais são muito mais pesadas do que em alguns lugares por aí. E eu me lembro de andar 4,5 km com aquela chuva que batia nas costas assim, até doía, chegava a arder a pele. E tudo isso para namorar, para agradar lá uma namoradinha na época. E quantas foram as vezes que eu fui para Santo Amaro servir Jesus, também na chuva, e ia com alegria. Ora, eu ia atrás de uma nega aí, atrás de um pagode, quantas vezes saía daqui, ia lá na Feira Livre, lá na cidade Ademar, às vezes até mais longe para curtir um samba, até porque o ônibus por aqui demorava muito, sábado à noite, de madrugada, a gente ia na caminhada, batendo papo, conversando. Então isso tudo eu usava como força para andar, muitas das vezes daqui lá em Santo Amaro, que dá em torno de 6 a 7 quilômetros, mas quantas das vezes também a gente ia para um samba, um pagode muito longe, e aí encontrava ônibus, não para todos os lugares. Quantas vezes aconteceu de descer na Ponte do Socorro, para você ter ideia, na Ponte do Socorro, até o fim da Atlântica, a Avenida Atlântica, ela tem 6,3 km. Da Ponte do Socorro até o fim dela, lá no Rio Bonito, lá que ela acaba, ela tem 6,3 km. E dali, da Atlântica, até aonde eu morava, tinha mais 4,5. E quantas vezes acontecia de madrugada descer lá na Ponte do Socorro, que tinha ônibus ali que passava direto, e ia na caminhada Atlântica inteirinha. Às vezes sozinho, 2, 3 pessoas, às vezes com 20 camaradas, homens e mulheres, andando ali e tal, com alegria, com satisfação, às vezes 3, 4 da manhã, polícia parava, aquele rolo todo, e a gente ia na caminhada, e eu ainda depois da Atlântica para frente, andava mais 4 quilômetros, e ia na alegria, na satisfação.
Então isso tudo eu levava em consideração quando eu comecei a servir a Deus, em meio às dificuldades, às lutas, às batalhas. Eu lembro de mensagem que o missionário dava, falou: irmão, se você tem Jesus dentro de você, você já imaginou Jesus tirar 0 na faculdade, tirar 0 na escola? E aquilo incentivava a gente: eu vou para a escola, vou arrebentar, eu vou tirar 10, eu vou para cima. Hoje, as pessoas nem ligam para isso. Não quero nem saber, é o meu jeito de ser, me tolerem, me amem assim, está tudo certo. E o pior é que elas passam isso para Deus, e é onde então tem o grande problema. A Maria foi escolhida porque ela tinha um espírito de servo, e essa é a grande glória. Diz aqui, versículo 14: eu te louvarei, porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Tem tradução que fala até de um modo admirável, e essa aqui fala terrível, mas o terrível aqui de ser algo admirável. Tu me formastes, maravilhosas são as obras das suas mãos, e a minha alma o sabe muito bem. Se a sua alma não se abrir para essa realidade, e você começar a perceber a função e a sua posição aqui na terra, de levar Jesus aonde quer que você vá, e mostrar esse Jesus, permitindo primeiro que ele use o seu corpo, assim como usou o corpo de Maria, e no caso de Maria era um corpo físico, o neném que nasceu lá do ventre dela. No nosso caso, ele utiliza o nosso corpo para fazer dele morada. Então meu corpo agora não serve mais para me exibir, não serve mais para me usar os prazeres da carne, que envolve inclusive a questão sexual, a questão de usar drogas, bebidas e outras sensações que o corpo e a alma se agradam. Meu corpo não pode mais ser agora assim. Agora eu fui gerado dentro de mim Jesus o Cristo, aquele que salva, aquele que é cabeça, aquele que é o homem que veio aqui à terra como sendo o homem perfeito e que viveu nessa terra para agradar a Deus. Volta lá para o livro de Lucas. Então veja, tudo começa a acontecer quando você passa a entender que de um modo terrível e admirável você foi criado. Quando você achar que você é um Zé Mané, um boca aberta na vida, nem Deus pode colocar Jesus dentro de você como gostaria, porque você não vai valorizar, você não vai dar o crédito aquilo que é necessário dar, e aí a coisa vai passando. Então veja, aí foi lá, estava o anjo onde ela foi, e no versículo 28 diz: bendita és tu entre as mulheres. Veja, no livro de Isaías, o 41, vou só citar, não vou ler para não estender muito. Lá no livro de Isaías 41, o versículo 9 diz assim: dentre os mais excelentes da terra eu vos escolhi. Então veja, você, apesar de ser quem você é, apesar de ter a aparência que tem, etc. e tal, entre os mais excelentes seres humanos da face da terra, Deus te escolheu. É por isso que tem gente que, com o passar do tempo, ela mais se amaldiçoa do que recebe bênção. Por quê? Porque ela não consegue entender essas regras, e ela então olha para o seu lado e diz: mas peraí, aquele meu primo é tão mais inteligente que eu, e por que Deus me escolheu? Mas aquela fulana é tão mais submissa, tão mais assim entregue do que eu, e por que eu? A razão é, Deus lá de trás olhou e viu que de uma maneira admirável, de uma maneira agradável, você foi criado lá no ventre da sua mãe, para mais tarde você tornar-se a morada do Deus eterno, você se tornasse aquele que leva Jesus em todo lugar onde você vai, em toda a posição onde você estiver, ali bate-se o olho e sabe que há em você Jesus, o brilho dele está em você, a natureza dele está em você. Então veja que o anjo disse: olha, você está sendo escolhida para uma obra muito gloriosa, e por conta disso, considere-se a mais bendita entre as mulheres. E quantas são as pessoas que dizem ser cristão, que se sente inferior? Não, porque ele em casa inteligente é o meu irmão, um endemoniado, um maluco, um doido, um perturbado, cheio do capeta, e o camarada às vezes é de Jesus, tem Jesus dentro de si, fica pagando pau pro irmão lá. Não, porque ele o que você dando ele para lá? Se você é o escolhido, então o mais importante, o mais glorioso, o mais maravilhoso é você. Mas tem que acordar para a vida. Se não acordar para a vida, não adianta.
E aí tem tanta gente que fica admirando o ser humano aí, comedor de arroz e feijão, porque o cara é isso, aquilo, outro, com perdão da palavra, sem querer se exaltar, mas dando valor àquilo que o próprio Deus deu. O cara sou eu. O cara não é Roberto Carlos, não. O cara não é o fulano Beltrano, um grande cantor, um grande homem aí da sociedade, um grande cientista. O cara sou eu, o grande sou eu. Eu carrego o Criador dos céus e da terra dentro de mim. Eu que fui escolhido para ser filho do Altíssimo. Eu que fui escolhido para gerar dentro de mim aquele que salva qualquer homem, que resolve qualquer problema. Mas enquanto eu não despertar para a vida, eu acho que eu sou apenas um crente. Eu já falei e vou repetir. Se eu abençoar essa xícara aqui, abençoar essa xícara, se eu levar ela num terreiro espírita e colocar ela lá no meio do terreiro, pode ser o tamanho que tiver o terreiro, eu ponho a xícara lá, não manifesta um demônio ali, mas nenhum, chega nem perto. Xícara, um objeto, mas eu não sou objeto, eu sou um ser humano. E é por isso que verdadeiramente Deus fica de mãos atadas, que a pessoa quer apenas ser abençoada, ela não quer ser uma bênção, ela não quer ser um Abraão, de chegar num lugar, pode ser os quintos do inferno, que ela chegou, ela olha ali e diz, graças a Deus, eu aqui vou ser usado para salvar todo mundo aqui. Eu vou dar aqui bom testemunho. Eu vou levar Jesus para todas essas pessoas. E por que ela deveria pensar assim? Porque nós somos a semente de Abraão também. E diz a Bíblia que Deus disse a Abraão, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quer dizer, todas as pessoas da terra, ao seu redor, onde quer que você esteja, elas precisam ser abençoadas, e as bênçãos para essas pessoas está em quem? Está em você. Mas aí um mau testemunho terrível, veste-se de uma forma toda escandalosa, faz um monte de besteira, fala um monte de besteira, age de um jeito maluco e doido. Como é que alguém vai ver Cristo em você? Como é que se verá em você Jesus? Como eu já falei aqui, para alguns aqui, eu falei pessoalmente, falei, olha, é legal a sua atitude, gostei muito da sua atitude, porém, essa sua atitude pode te amaldiçoar. Como assim, pastor? Por exemplo, seja o caso, tem aqui, né, alguém que está lá no hospital, ou que está numa necessidade qualquer, aí eu chego para qualquer um de vocês, passa a noite lá no hospital com aquela pessoa, enfia a mão no bolso e dá dinheiro para ela comprar um remédio, e você então, de pronto, faz isso, você vai lá, passa a noite lá com aquela pessoa no hospital, você enfia a mão no bolso, ajuda ela a comprar remédio, e aí você está sentado na igreja. Eu abro a boca e digo, pessoal, estamos precisando aqui comprar um novo microfone, custa X. Aí você dá uma de besta. Aquela pessoa lá que supostamente é seu amigo, ou que você gosta, vale mais do que Jesus? Não, pastor, então por que não dá dinheiro para comprar um microfone? Para comprar um remédio lá para o amiguinho, você deu. E para Jesus? Nada. Eu chegar para você e falar, ô irmãozinho, essa noite você vai passar uma noite em vigília com Jesus. Você e ele, em favor da tua vida, em favor disso e aquilo outro, ou que seja em favor de alguém que esteja necessitando. Aí não dá, porque eu estou cansado, estou com sono. Mas não foi passar a noite no hospital lá com o amiguinho? Não foi lá dar um apoio para o fulaninho? Como assim? E é aí que o demônio começa minando a vida da pessoa, porque a pessoa própria deixou a entender que Jesus não é tão importante para ela. E eu louvo a Deus porque ninguém me falava isso, a não ser o próprio Deus, e eu tinha essas características que eu falei aqui, de andar a pé quilômetros para ir à igreja, porque eu ia atrás de uma nega, ia atrás de um rabo de saia, como diz. Como é que eu não ia fazer agora isso muito mais por Jesus? Eu fazia loucura para ter droga, dinheiro para comprar droga, agora para Jesus não vou fazer? Quantas vezes eu me lembro, na Pindaíba não tinha nada, eu me lembro uma vez que eu tinha uma calça social e uma camisa, eu orei a Deus, falei, Jesus, estou precisando, o senhor sabe, e tal e tal. E aí chegou uma irmã, que era inclusive a madrinha do meu casamento, e ela disse, pastor, eu estava lá comprando as camisas, o marido dela trabalhava em escritório e usava social. Eu estava ali, esqueci o nome da loja, enfim, na Garbo, não sei se era na Garbo, acho que era. E ela estava lá comprando, e ela disse que na hora que ela olhou uma camisa, veio o coração dela, leva a camisa para o Wagner. Até então, ela não era ainda madrinha do meu casamento, ela era obreira lá na igreja. E aí ela aceitou aquilo no coração. Mas ao mesmo tempo, ela disse, mas eu não sei a cor que ele gosta. Vou fazer o seguinte,
Eu vou dar para ele o dinheiro, vou falar o preço da camisa, ele vem aqui e compra. E naquela semana o pastor tinha plantado um envelope para a gente trazer uma oferta. Me lembro como hoje. Hoje uma camisa da Rafi, foi a marca que eu comprei. Hoje deve estar em torno de 170, 180 conto uma camisa. Na época era 10 conto. E ela deu para mim, isso em 94, 95, e ela deu para mim, falou, está aqui, ó, é 10 reais, assim, tal, você vai lá e compra. Eu não trouxe porque Deus falou para mim te dar uma camisa, mas eu não sei bem o tamanho, não quis errar, então você vai lá e compra o seu gosto. E na hora eu agradeci a Deus, obrigado Jesus, só mandou o recurso para mim poder cumprir o meu voto na igreja de vida financeira. E eu fazia e pedia a Deus com a mesma empenho, com as mesmas dedicação, quando pedia para um amigo dinheiro para usar maconha, dinheiro para fumar um baseado, dinheiro para sair com uma nega. Quantas vezes aconteceu? Eu bater na porta de um amigo, fulano, ó, sabe aquela fulaninha que eu estava doido para pegar? Sei. Pois é, resolveu ir comigo um pagode, só que é o seguinte, filho, estou liso, leso, não tem nada, me dá aí um troco aí. Me dá um X aí, que se precisar pagar um táxi, me dá um X para pagar a entrada lá no Clube Cidade mesmo, que era um famoso lugar de bailes lá na zona leste de São Paulo. A gente ia direto e pagava um X para entrar lá e tal. Quantas vezes eu pedia dinheiro emprestado para ir para o Clube Cidade? Dinheiro para o metrô, porque é lá na Brécia, na Brécia, estação Brécia do metrô. E quantas vezes acontecia? Agora imagine hoje, se eu tivesse que cumprir um voto a Jesus, e inclusive tivesse alguém que pudesse me emprestar um dinheiro, não tem capacidade de lá, amigo, me empresta aí 10 contas aí, ou 20, 30, sei lá quanto for, para mim fazer um assunto, você nem falar, porque tem gente que não vale nem a pena, eu te pago o dia tal. Para Jesus ninguém faz. Para ele fazia, para o pecado, para a safadeza, para a maconha, para a prostituição, para o motel, como eu tinha vários amigos também que às vezes chegavam, fulano, eu preciso de uma ajuda sua aí. O que foi? Eu vou sair com a fulaninha, quero ir no motel assim, tal, esse disco verde aí, alguns batia cartão, nunca fui lá não, o velho homem nunca foi, e muito menos o novo, mas muitos aqui, estou indo lá, tem condições? Tem, está aqui, ó. Aí, ó, leva aí, depois a gente vê como é que faz. E quantas das vezes acontecia, agora imagine, ele se converte, aí tem uma necessidade séria na igreja, um voto que ele fez a Deus, uma coisa assim, ele não tem essa capacidade de pedir emprestado, o que quer que seja, para poder cumprir. Esse é o grande tropeço da sua alma, esse é o grande tropeço do seu coração. A Bíblia diz que com a medida com que você medir, você vai ser medido também. Quantos aqui passaram horas na fila lá do INSS, quando tinha aquelas filas enormes para resolver assuntos de aposentadoria, de pensão, e ficou lá debaixo de um sol? Por quê? Porque precisava. Quantos ficaram dias na fila, alguns até mal passaram para a situação lá do auxílio emergencial, a partir de março de 2020, né? Eu acho que junho de 2020 que começou a liberar. Quantos vocês aqui, tem uma caixa econômica ali embaixo, ali, ó, quantos quilômetros de fila nós vimos aí pela televisão? Pessoas como uma mulher que eu me lembro que ela foi, clonaram lá um cartão e sacaram o dinheiro dela, e ela era rimo de família, no caso dela acho que era R$1.200, e alguém fez lá uma falcatrua e tiraram o dinheiro dela. Ela era aqui da cidade de Dutra, e ela estava até andando com um andador, passou na televisão o caso dela, o Datena, inclusive na época, que conseguiu resolver, falou direto com o ministro lá, ele já deu lá uns pulos lá e resolveu. Mas alguém lá em Guarulhos conseguiu clonar lá as informações dela e levou o dinheiro dela. Ou foi ao contrário, não lembro se ela morava em Guarulhos e veio aqui na cidade de Dutra, ou vice-versa, é longe pra caramba. A mulher com andador, sei lá, não me lembro do detalhe, mas eu sei que ela andava com aquele andador com muita dificuldade. A mulher foi lá no raio que o parta, recebeu os 1.200 contos, precisava comer, precisava pagar a conta. Aí ela se converte. Ô irmãzinha, vai para a igreja. Mas é difícil, pastor, andar com esse andador na rua. É difícil, é complicado, o senhor sabe, né? Entre outras palavras, esse Jesus aí não tem tanta importância do que os meus R$1.200 que fez eu andar quilômetros atrás dele, porque eu precisava. Mas de Jesus eu vou se der, se não der eu não apareço por lá. Quer dizer, a pessoa não entende
Que é isso que impede de viver constantemente a regra do Espírito de Natal. Glória a Deus nas alturas, ou seja, ele vive uma vida que ele dá glória a Deus. Todo mundo glorifica a Deus pela vida dele, pelos atos heróicos dele, pela decisão dele, pelo esforço dele de servir a Deus. Isso é o Espírito do Natal, é viver sempre dando glória a Deus nas alturas, é viver em paz aqui na terra, de saber que ele é pastor, que nada nos faltará, que nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda. É isso que realmente que vale. E no final diz lá no capítulo 2 desse mesmo livro de Lucas, ele diz lá, boa vontade para com todos os homens na terra. É ter aquela boa vontade de pegar o nome de um vizinho seu que está lá endemoniado, todo lascado. Você tem a boa vontade de pedir o nome dele para trazer para o caderno de oração? Ou você quer que ele morra? Não está nem aí. Ele que morra para lá, pastor, porque ele é da macumba, porque um dia ele xingou minha mãe. Estou nem aí para ele. Às vezes não se liga nem para aquele que é carne da carne, sangue do sangue, não está nem aí. A pessoa está lá indo para os quintos dos infernos, fazendo um monte de porcaria na vida, e o outro está lá olhando e não faz nada. Não é capaz de vir à igreja, não tem a boa vontade de se consagrar, sei lá, fazer um jejum, pedir um conselho, trazer o nome para colocar no caderno de oração, não está nem aí. E aí depois diz, eu quero viver esse Espírito do Natal, eu quero ter dentro de mim o Salvador. A regra é essa. E aí a Maria vai falando, tal, o anjo diz, versículo 29, ele diz, e vendo-a, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria. E disse-lhe então o anjo a Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Quando você descobre que você é mais bendito entre os homens, de ter sido escolhido para conhecer Jesus, conhecer o Evangelho e levar ele dentro de você, você começa então a viver o que a Maria ouviu do anjo. Ele disse, Maria, não temas. Ou seja, o temor, aquela preocupação de não conseguir agradar a Deus, de não conseguir obedecer a Deus, desaparece. Todo aquele, eu estava falando aqui, eu falei 3 coisas, esqueci da quarta. A ciência nos ajuda muito. A palavra medo quer dizer uma expectativa ruim, ou uma expectativa de uma sensação de algo ruim que possa lhe acontecer. Então a definição da palavra medo é isso, uma expectativa de que algo ruim possa acontecer. A ciência prova que 77, ou vamos falar assim que fica mais fácil, 70% daquilo que você tem medo nunca vai acontecer. Ciência, estatística. De tudo aquilo que o homem teme, apenas 30% de toda aquela situação que ele passa pode, não quer dizer que vai acontecer, pode acontecer, 30%, 70% é mera expectativa. Existe o medo por falta de preparo. Tem muita gente que afina na hora da dificuldade, mas porque ele não se prepara à altura. Ele tem medo de encarar um desafio, encarar um concurso público, encarar uma faculdade, encarar uma obrigação, um compromisso, encarar o ministério de um obreiro, porque ele tem aquela dificuldade de se preparar à altura. Então, todo aquele que é mal preparado, é normal que ele tema. Outra característica humana que o homem tem, todos nós temos medo do desconhecido. Você se sente muito mais seguro fazer aquilo que você já tem um certo domínio e conhece, do que algo desconhecido. Por outro lado, se você é ungido de Deus, você é igual o Davi. O Davi nunca tinha matado o leão. Surgiu o primeiro e falou, opa, vou para cima, arrebentou o leão. Logo depois, ou um tempo depois, surgiu um outro desafio, urso. Ele poderia dizer, não, urso eu não vou encarar, porque eu só sei matar leão. O que ele fez? Encarou e matou o urso. Ele nunca tinha derrubado um gigante. Ele nunca tinha tido uma guerra pública na frente de todo mundo. Mas aí ele disse, olha, Deus me livrou do leão, me livrou do urso e vai me livrar desse gigante também. E se mais tarde ele tivesse que derrubar um gigante muito maior que o Golias, ele ia falar a mesma coisa. Deus me livrou do leão, me livrou do urso, me livrou do Golias, vai livrar desse aí também. Partia para cima. E se ele tivesse que encarar 2, 3 gigantes, ele ia dizer a mesma coisa. Deus me livrou do leão, me livrou do urso, me livrou do Golias, me livrou daquele outro maior que o Golias, e vai me livrar desses 3 gigantes. E ia passar por cima.
característica de quem é ungido, característica de quem é cheio do Espírito, característica de quem é escolhido e descobre que é mais bendito entre os homens, que é o melhor que Deus podia achar entre os parentes, é o melhor que ele podia achar entre os chamados seres humanos, e a pessoa aceita isso. Quando ela aceita, o anjo diz: não temas, achaste graça diante de Deus. Ou seja, Deus nos escolhe e passa a ficar favorável a nós. Ele não disse: se vira, põe o filho no mundo aí e se lasca para lá, porque eu não vou ajudar em nada. Não, ao contrário, quando ele escolhe, ele se oferece a estar com essa pessoa. Quando? Sempre. Até quando? Até a consumação dos séculos. Em que lugar? Todo lugar. Bendito no campo, bendito na terra, na cidade, bendito em qualquer que seja o lugar. Ele usa a pessoa, se oferece, aliás, escolhe a pessoa e ao mesmo tempo se oferece. Olha, o que você não pode, eu faço por você. Aí ele continua, versículo 31. Eis que em teu ventre, ventre aqui quer dizer nosso coração, viu? Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. É esse conceber, é aquela mensagem que Deus te dá e que dá um ministério para você. Quando você concebe, que quer dizer aceitar, é o ato da gravidez da mulher, aqui diz: conceberás e darás à luz a um filho. O que quer dizer isso? O filho aqui quer dizer nascer em você esse Salvador, aquele Espírito daquele que salva a todos, aquele que tem palavra de salvação para todo mundo, aquele que anda por todos os lados fazendo bem a todos e curando todos os oprimidos do diabo. Ele faz essa escolha, ele dá essa graça. E aí ele conclui: por-lhe-ás o nome de Jesus. Aí diz: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Entre outras palavras, como Deus fez com Davi, vai fazer com essa pessoa. Da mesma forma, essa pessoa que carrega Jesus dentro de si. E aí ele diz: reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse-lhe Maria o anjo: mas como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondeu o anjo e disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Reparem que não dependia de homem, era obra do Espírito Santo. E aí ele diz: e eis aqui também, Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês daquela que era chamado estéril, porque para Deus não há impossível. E aí vem a Maria e disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpre em mim segundo a sua palavra. E o anjo se ausentou dela. Essa era a característica principal da Maria. Ela era serva. Quem é servo? É aquela pessoa que se nega a fazer a vontade de outro ou a necessidade de outro. Servo não é aquele que serve, né, no sentido de fazer alguma coisa. Servo é aquele que se nega a fazer o que ia fazer ou que gostaria de fazer e faz o que é preciso, e faz o que é mandado. Essa é a característica do servo. E como é que eu sei que a pessoa precisa assim saber? Versículo 46 diz assim: então, esse é o cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Querido, Deus é Salvador. Ele não atrapalha ninguém. Se ele proibir você se relacionar com a pessoa, ele não está te lascando, ele está te salvando. Ele sabe que aquela mala vai ferrar a tua vida, no literal da palavra. Por isso, ele diz: não quero que se relacione com essa pessoa. Não haja dessa maneira, não fale isso, não haja dessa forma, não trate assim, não vista isso, não vá em tal lugar. Em toda e qualquer atitude que ele tenha a nosso favor, é somente para nos salvar. Ele não tem coisas na nossa vida para nos fazer tropeçar, para nos fazer então perder. É só para salvar, é o que ele é Salvador. Então ele olhou do céu e percebeu que Maria ia ser salva, Maria ia ser o que ela é hoje, ter a honra que ela tem hoje, através de doar ou aceitar e doar o corpo dela para que Jesus fosse gerado dentro dela.
Assim eu fui escolhido para ser salvo dessa forma. Tem gente, querido, que vai ser salvo no último suspiro de vida. Ele vai estar lá numa cama, alguém vai falar de Jesus para ele, ele aceita Jesus e morre. Eu me lembro da minha família, inclusive uma tia que foi como que uma mãe para mim. Ela, depois que eu mudei para a casa de outra tia, a Dali também queria fazer aonde eu morava. Ela também, eu não queria, era uma questão até de orgulho. Mas aí eu fui morar com uma outra aqui no São Jorge, e ela então trabalhava naqueles prédios lá embaixo, perto da prefeitura, e ela ia daqui de São Jorge a pé e voltava. Luzia o nome dela. E eu dizia, tia, mas é muito longe. Às vezes um sol terrível, ela fazia lá algumas diárias lá, e ela dizia assim para mim, olha, faz o seguinte, vai para a igreja, ora por mim, para Deus me dar força. E também tem outra, como eu fumo muito, é até bom essa caminhada que vai ajudando a limpar o pulmão. E aí eu insisti, ela dizia não, e outra, é mais perto eu vir daqui do São Jorge até lá embaixo lá, ali acho que é consórcio ainda, até lá embaixo o consórcio, do que você ir daqui de São Jorge no Santa Amaro, é muito mais longe. E ela era uma pessoa de idade, e ela vinha a pé para pegar o dinheiro lá, o ônibus que a patroa dela dava lá, a condução, para mim poder ir para a igreja. Como eu orei por essa tia, mas essa tia, ela se converteu 2 horas antes de morrer. Estava no hospital, câncer, fase terminal, na parte da garganta, fumava igual um dragão, parou só de fumar quando ficou doente. E eu não soube disso, eu apenas cria que Deus ia salvá-la. E aí passou 2 anos depois da morte dela, eu estava conversando com uma prima que hoje é de Jesus, e ela disse, olha, um dia aconteceu, o dia da morte lá da tia Luzia, aconteceu um fato que eu guardei, não falei para ninguém, mas já que a gente está tocando no assunto, ela estava ruinzinha no hospital, mas muito ruim. E aí, já estava até esperando ali que ela ia morrer, e acabou morrendo, mas ela contou. De repente entrou uma irmã dentro do hospital, de um trabalho que a irmã Isabel faz e outros mais faz dentro dos hospitais, apoiar a família, falar com os doentes, principalmente os que estão em fase terminal. E aí entrou uma irmã da Assembleia, entrou e falou para ela, para minha prima, posso falar de Jesus para vocês? Ah, pode sim, tal. Quando ela falou Jesus, minha tia abriu o olho e ficou lúcida. Impressionante, olha como Deus faz. Abriu o olho e ficou lúcida. E ali ela foi, pregou Jesus e tal, perguntou para minha tia, a senhora aceita Jesus, tal, ela aceitou. Aí a mulher foi lá, fez oração, e dali em diante ela ficou bem. Ela, a minha prima até disse, olha, pensei que a tia Luzia ia ficar curada, ia sair daquela situação. Ela ficou bem, parece que ela deixou de ficar doente. Deu 2 horas e meia. Houve uma piora, começou a apitar tudo e plum, vazou, foi embora. Alguém já disse, é a melhora da morte. Mas a minha prima conta com um detalhe. A mulher entrou e disse, posso falar de Jesus? Minha tia acordou. Estava ruim já, fim de vida. Alguns vão aceitar Jesus só assim. E sabe por que eu soube? Porque quando eu me converti em 94, comecei a falar de Jesus para ela, ela disse, a gente conhece o programa do missionário desde 78. Eu falei, caraca, desde 78, tia? Até hoje ninguém é evangélico na família? Ninguém largou a idolatria? Esse papinho de vir em missa, saía de lá e vinha aí na Santa Rita ali, toda devota, ia na Aparecida, aquela coisa toda. Desde 78, tia, eu fiquei indignado, mas ninguém conheceu Jesus desde 78, era 94, faz o cálculo, 78 para 88, 10, para 94, são exatos 16 anos, já conheciam o programa da televisão, assistiam o programa 16 anos, tinha um evangélico na família, nenhum, eu fui o primeiro. Então tem gente que é assim, viu, não vai se converter. E é por isso que Deus escolhe algum entre todos. Depois que eu descobri isso, eu comecei a olhar ao meu redor e comecei até a valorizar o chamado que Deus me deu. A minha irmã é muito melhor que mim em muitas coisas, inclusive na disciplina e tal. Mas até hoje empurra Jesus assim com a barriga, né? Meio, como diz, meio barro, meio tijolo. Nunca foi firme. Eu sou de Deus, eu morro por Jesus, eu sirvo a Deus. Pela profissão dela faz loucura e tal. Por Jesus empurra com a barriga.
E é por isso que alguns não crescem, porque não entendem o valor que Deus deu a ele. Ele olha ao seu redor e vê um monte de pessoas da família que é melhor que ele em tudo, mas ele é o mais lascado, de repente o mais burrinho, o mais feinho. Deus escolhe, mas por quê? Porque Deus viu nessa pessoa espírito de servo. Ele viu nessa pessoa a capacidade dela negar-se a si mesmo para poder gerar um ministério, para fazer um sonho de Deus se concluir aqui na terra. Porém, se essa pessoa não se despertar, ela se lasca. Porque para a vida dela, para os interesses dela, faz loucura, e fez loucura. Não tinha medo de nada, não tinha medo de morte, não tinha medo de acidente, não tinha medo da chuva, não tinha medo de andar horas se fosse atrás de uma nega por aí, não tinha medo de passar horas numa fila por interesse próprio, mas para Jesus é empurrando com a barriga. É assim, então, esse restinho aí, porque eu só tenho 5 minutos para o senhor. Para a minha vida, 5 horas, 5 dias, 5 semanas, 5 meses, 5 anos. Para o senhor, 5 minutos está bom. E aí não entende. Por que não desenvolve? Por que não cresce? Por que está há anos na igreja, não ainda é uma nova criatura? Por que não passou pelo batismo das águas? Por que alguém não olha e não vê nessa pessoa uma nova criatura? Porque ela nunca deu crédito ao chamado que Deus lhe deu. A Maria entendeu. Olha, sou bendita entre as mulheres. Se ela fosse uma baixinha desse tamanho, ou se fosse uma grandalhona desse tamanho, fosse gorda, se fosse magra, nariz grosso, nariz fino, se tivesse zaroia, se fosse linda, olhos verdes, lixo, ela entendeu a moral da história. E ela disse: minha alma engrandece o Senhor. A partir de hoje eu vou viver com uma alma que engrandece esse Deus, que faz Ele ser grande no meio das pessoas, que faz Ele aparecer no meio de todos. Eu vou engrandecer esse Deus. A minha alma vai viver louvando esse Deus, dando a Ele louvor, exaltação, vivendo uma vida digna para que alguém diga: realmente Jesus está nessa pessoa. Porque ela falava palavrão, não fala mais, vestia-se igual uma coitada aí, para não falar outra coisa, agora se veste de forma santa. Ela tinha umas palavras, umas conversas feias e tal, agora uma pessoa positiva. Ele era um verdadeiro derrotado, agora um verdadeiro herói. A pessoa percebe, ele bate o olho e vê: olha, esse cara é diferente, é uma nova criatura. E todo mundo percebe, irmão. Eu enterrei, participei do velório de um primo de 23 anos de idade. Eu orei por ele 5 anos, fiz loucura por ele. Quantas vezes entrei em roda de pagode, entrei em favela lá nos Quintos do Inferno, lá no Jardim Poranga, que é uma das piores favelas de São Paulo. Eu entrava lá, grudava ele: vamos, negão, vamos embora. E ele era um negrão mesmo, ele era negrão, preto, e do meu tamanho. E quantas vezes já entrei em roda de samba, ele tocando, cantando e tal, eu entrava e falava: acabou o samba, pessoal, dá licença, vamos, negão, vai. Soltava, tirava o instrumento que ele tocava, punha no chão, vou embora. Aí os caras diziam: ei, o que é? Que é o quê? Um problema? Se tiver, a gente resolve. Já pastor, já maluco assim. Mas eu queria ele salvo, eu queria ele na mão de Deus de todos os jeitos. Até que um dia, numa oração, Deus disse: não é assim. Ore e creia. E aí eu tive o prazer de receber um telefonema dele, e ele falando pelo telefone, percebia se não era mais Edson, que era o nome dele. Não era mais a mesma pessoa. Se converteu. Olha, agora eu vou fazer o que Deus faz com você. Você vai ser meu exemplo. Agora eu quero ser usado como você é para levar Jesus e tal. Porque Jesus é lindo, é maravilhoso. Estava junto com a nega na época lá, e morava junto, tinha relação. Virou para ela e falou: a partir de hoje, vai para sua casa, eu vou viver na minha casa. A gente não faz sexo, a gente não tem contato mais, enquanto não se casar. Ligou para o pastor e: olha, eu quero batizar. No próximo batismo, quero batizar. Nem deu tempo de ser batizado. Estava em casa às 11 horas da manhã, num certo dia. A tia dele chegou para falar um particular com a mãe. Ele saiu, andou uma distância, sei lá como daqui, aqui no Sequinha. E de repente, 11h30 mais ou menos, veio a notícia: mataram o Edson. Ah, mas como assim? Pois é, deram 9 tiros nele. Depois descobriu que foi o ex dessa sem vergonha que ele estava vivendo que matou ele. Morreu por causa de mulher. Mas era uma nova criatura. Quem o conheceu antes e depois, questão de 4 meses mais ou menos, que ele estava, 2 meses e pouco que ele estava convertido,
A mãe dele no velório, eu preocupado, meu Deus, o que eu vou falar lá? Jovem de 23 anos, toda a vida pela frente, agora que ele se firmou, agora que ele serve a Jesus, que ele tornou-se uma nova criatura, aconteceu esse fato. E agora, Jesus? Eu cheguei lá, abracei a mãe, ela me abraçou e disse: bom, agora você é o meu filho, no lugar dele, nós tínhamos a mesma idade. Agora você é meu filho. E ela me abraçava, me apertava, ela me carregou perto do caixão, passou a mão na testa do defunto e disse: olha, eu quero falar para você, esse Edson aqui, que eu estou enterrando, não era aquele meu filho que eu conheci. Eu conheci o meu filho, esse aqui é outro. Esse Edson aqui era uma outra pessoa. Todo mundo ficava assim, admirado de ver a segurança que ela falava. Os amigos dele que tiveram contato com ele, todos diziam: meu, o cara se converteu, olha que bonito, o cara mudou assim da água para o vinho, tomou decisão entre os quais largar essa nega para lá e tal, queria casar com ela, é o objetivo dele, que ele até falou: depois que eu batizar, tiver condições, nós vamos casar e a gente vive junto. Mas separou da mulher, viveu 2 ou 3 meses assim, santo, na presença de Deus, queimando na unção de Deus, mas morreu. Nem batizado nas águas foi, porque não deu tempo. Estava lá o nome dele no batismo lá, o pastor até me mostrou, e o próprio pastor falando como é que foi a vinda dele para a igreja, aqueles 2 meses e pouco, aquela pessoa cheia de ânimo, de vontade: pastor, eu quero evangelizar, eu quero ser pastor igual o meu primo e tal, era lindo, mas infelizmente Jesus não permitiu. Jesus sabia que tinha que salvar ele naquela época, quem sabe até porque ele ia se desviar, ia fazer coisa pior, e Jesus recolheu. Mas o importante é o que diz o apóstolo Paulo: ele morreu uma nova criatura. A própria mãe, as irmãs, todo mundo falava a mesma coisa: esse não é o Edson que a gente conheceu 23 anos, esse aqui era outro. E aí contava testemunho, alguns chegavam dizendo: olha, ele foi na minha casa, fez oração por mim, eu estava com a dor assim, tal, a dor desapareceu. Eu inclusive marquei, eu ia com ele para a igreja, fui com ele algumas vezes. Olha, realmente esse camarada tornou-se uma nova criatura. É assim, as pessoas percebem, querido. Larga de ser tapado na vida e achar que ninguém percebe que se você é um mero frequentador da igreja ou se você é de fato uma nova pessoa. Não precisa ninguém falar para você. Aliás, não precisa ser pôr no peito: nova criatura. Todo mundo bate o olho e sabe. Ele sabe quem você é, ele sabe quem você é também agora. E essa era a regra. Maria entendeu: minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Só quis me salvar como mãe do seu filho, então assim o será. Assim, irmãos, eu fui escolhido para ser salvo aqui, em cima do altar. Se eu saísse daqui, perdição é certa, é vida de derrota, de desgraça. Aqui em cima do altar, na posição que Deus me deu, eu posso sangrar, vou estar alegre, vou estar feliz, vou engrandecer a Deus, vai ser lindo e maravilhoso. Saiu daqui, o pau come. Eu não tenho fé para viver igual você, a vidinha no bom sentido que você leva, vem à igreja se puder, quando puder, tem lá a sua família, faz suas viagens, eu não tenho fé para isso. É mais fácil viver como você do que como eu, como pastor, mas a fé que eu tenho é para ser salvo e estar nessa posição. Sair daqui, o pau come. E assim é você, obreiro, já aproveita, deixa aí, já dá aquela cutucada santa, toma vergonha na cara e entenda que se Deus deu a você o ministério, Ele quer te salvar como obreiro. Sai para ver, deixa a sua posição para ver o pau comer nas costas, deixa o seu lugar, depois você me conta o resultado. Mas só aceita isso quem entende que Deus é Salvador. Deus não atrapalha ninguém, não. Deus não é Deus de perdição, não é Deus de condenação, é Deus de salvação. E se Ele se Ele escolheu você para ser salvo como pastor,
tome vergonha na cara, assuma o seu ministério, que ali está a sua vitória. Se Ele escolheu você para ser salvo como auxiliar, como um obreiro, como um músico, aquele que está aqui louvando, engrandecendo a Deus, seja tocando ou cantando, fique neste lugar e seja como Maria, engrandeça a Deus com a sua alma. Não vem com má vontade não, que você se lasca. Não ache que Deus te atrapalhou, porque eu queria ser advogado e não pastor. Ele não é burro, Ele escolheu a pessoa certa, que tem as habilidades certas para se negar, para fazer a vontade dEle. Quer viver com Ele, sendo cantor, né? E viver a comunhão e a paz e tal, Ele está esperando para te dar isso tudo, desde que você aceite este objetivo. Deus é Salvador, não atrapalha ninguém não. E quando a pessoa aceita, ela engrandece a Deus com a alma. Essa é a sua pegada, meu querido, é engrandecer a Deus. Eu conheço pessoas que numa festa de Natal, Deus usou ela e 6 pessoas da família se converteram. E por quê? Porque ela era uma pinguça desgraçada. Ela disse que dia de sábado principalmente, ela já chegou desde o início do dia até o fim do dia a tomar uma caixa de cerveja. Diga de passagem, são 24 garrafas de 600 ml. Era uma manguaça em forma de gente. Época de festa, quem que organizava a festa? Essa mesma Cida aí que me deu a camisa depois, ela contou essa história. Quem que era a animadora da festa? A Cida. Ela era o arrimo de todo mundo. Ela organizava a festa, seja os amigos secretos, as festas das bebedeiras. Ela que fazia, inventava as maiores invenções de batida disso, batida daquilo. Era uma manguaça. Muitas das vezes ela tomava uma caixa de cerveja e às vezes 2 litros de vinho o dia inteiro. E segundo ela diz, ficava bêbada não. Ficava alegrinha, mas bêbada não. Se converteu. Primeiro Natal, já de Jesus, de verdade, converteu de verdade. E aí, ela chegou para o pastor, aí contou a história. Estava perto, por isso que eu sei da história. E depois de tanto é que eu chamo ela de mãe, é uma das mães que Deus me deu. E aí ela contou a história e perguntou para o pastor, e agora pastor, o que eu faço? Agora o que você faz? Você vai participar, você só não vai organizar a parte da cachaça, mas ela cozinhava maravilhosamente bem, meu Deus do céu, que cozinheira. E você vai fazer a parte da comida, e você vai ficar mais alegre do que a alegria da cachaça. Você tem que estar mais alegre lá do que a alegria da cerveja. Você tem que estar mais alegre do que a alegria do vinho. Se você não fizer isso, você nem é de Jesus. E ela então aceitou o desafio, e graças a Deus, e foi. Está lá no Natal, forrozão comendo solto e pá, aquela coisa toda, e os caras já chutando na manguacha. E aí alguns começaram a observar. Mas a Cida está feliz? A Cida está alegre, né? Puxa, viu? Está com semblante diferente, né? Está assim, com boa aparência, né? Porque já estava, acho que naquela fase de encher a cara, ficava até com cara de bêbada. Mas aí o pessoal começou a olhar. Na hora da festividade, meia-noite, o dono da casa, bêbado igual uma vaca, pessoal, seguinte, nós vamos parar aqui agora e a Cida vai fazer uma oração por nós, porque ela é a única aqui entre nós que pode nos abençoar. Ela então aproveitou a oportunidade, falou de Jesus, fez uma oração. Por causa disso, 6 pessoas ou 7, eu não me lembro agora, se converteram da família dela. Você tem esse testemunho na sua casa? Alguém que te conhece lá do passado pode olhar na sua cara e falar, não, realmente isso aqui não é a mesma pessoa, eu conheci. Eu sabia como ela era chata, eu sabia das frescuras, das fragilidades dela, dos dor aqui, dor ali, parecia a Maria das Dores. Eu conhecia essa aí, esse troço aí eu sabia quem era. Alguém pode falar isso de você? Alguém pode realmente testificar isso a seu respeito? Ou ele só diz assim, agora ela está indo na igreja de crente, agora ela é evangélica, mas ele não pode dizer, não, é uma nova pessoa. Eu conheci, eu sei quem era essa tranqueira aí. Só pode ter sido Deus que realmente transformou ela de fato. E assim é o caso, querido. Paro por aqui, mas fica aí a verdadeira mensagem do Natal. Jesus, antigamente, a minha vizinha,
Eu até cobrei ela esses dias, ela deu risada. Falou, dona Neide, dava 1º de dezembro, todo dia. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. É o dia inteiro, quase que 24 horas, do dia 1º até dia 25. Aí esses dias eu a vi lá fora. Ô, dona Neide, cadê a musiquinha do Natal? Porque esse ano, porque não sei o que e tal, lá deu as desculpas dela, mas ainda disseram que tinha lá dentro da casa dela, baixinho. Cadê esse Deus menino que nasceu para o nosso bem? Carrega ele dentro de você, filho? Ou o seu Deus é ruim? O seu Deus é vingativo? O seu Deus perdoa uma vizinha só, na segunda você chuta. Que Deus é esse que você carrega dentro de você? Que Deus é esse que você aposta? Que Salvador é esse? Quem quer um troço desse? Todos buscam esse Jesus da Bíblia, que perdoa sem olhar quem, que veio para salvar todos, que tinha uma palavra de conforto, que fazia milagres, que mostrava para aquelas pessoas que era possível viver nessa terra corrupta, suja, imunda, mas sendo reto, sendo de Deus. Essa era a característica de Jesus, e é esse Jesus que um dia Deus, quando te chamou, quis que você carregasse dentro de você. É esse Jesus, e talvez ele não apareça dentro de você, porque você não é como a Maria, não reconhece o chamado que ele te deu, quer continuar a sua vidinha, e não sabe a importância que você teve de ser escolhido por Deus, para gerar em você o Salvador do mundo. Essa é a característica. Eu já tive aqui nessa igreja pessoas que falaram para mim, foi falar um negócio para a filha disse assim, mãe, se um dia eu perceber alguma diferença na senhora como verdadeira mulher de Deus, quem sabe eu vou para a igreja, porque até agora a senhora só frequenta a igreja de crente. Ela contou para mim, ela falou isso para mim, num atendimento lá no escritório. E agora? E assim é o caso, as pessoas percebem, querido, elas sabem quem está lidando, elas sabem quem você foi e sabem quem você é. Então, espero que você guarde essa mensagem e viva o clima do Natal constantemente. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus no falar, no vestir, no andar e tal. Paz entre os homens da terra. Não é que dizer futrica, ficar enchendo o saco, atrapalhando a vida dos outros, causando dor e desgraça na vida dos outros, fazendo as pessoas viver em guerra, perturbação com o que você fala, com o que você faz. Eu já atendi mulheres que falaram, pastor, eu preferia estar solteiro do que casado. Foi por quê? Meu marido é irresponsável, posso contar com ele para nada, eu não casei para ver essa vida. Puxa vida, o cara está ali, em vez de dar paz, está dando perturbação para a mulher. Como assim? Mas é gente que muitas das vezes veio à igreja, conheceu a religião, mas nunca teve Jesus dentro de si. Os que têm, eles vivem dando glória a Deus nas alturas, paz entre os homens na terra e boa vontade para com todos os homens. Está sempre disposto a fazer alguma coisa para ajudar alguém. Não escolhe quem ajudar, por que ajudar. Ele faz conforme Deus manda. Espero que esse Espírito permaneça em você. Feche os seus olhos, liga a sua fé em Cristo. Pai, nós estamos aqui crendo para que o Senhor possa então fazer a obra, e essa obra terá que ser conforme assim o Senhor fez por nós, e assim Deus, o Senhor vai crescer, o Senhor vai nos fazer para que a gente possa então aumentar cada vez mais. Jesus, daqui a pouco na oração que eu vou fazer, que o Senhor cumpra essa verdade sobre a vida deste homem e dessa mulher, e que ela possa então usufruir desta graça de ter sido escolhido pelo Senhor para carregar o Criador dos céus e da terra, aquele que é Filho do Altíssimo e que será grande e que terá um nome chamado Salvação, Emanuel, Deus conosco. É o Jesus a quem nós chamamos de Senhor. Assim seja essa verdade sobre nós. E nós vamos então crescer, nós vamos então melhorar, nós vamos ampliar em todos os setores da vida, porque certamente o Senhor então nos abençoará rica e abundantemente, em nome de Jesus, e digam graças a Deus. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas.
Pois bem, deixa eu já aproveitar para você de casa e falar ainda da nossa campanha, nossa necessidade ainda de continuar sendo fiel no seu dízimo, na sua oferta. O mês ainda há continuidade, hoje é dia 26, faltam 5 dias para acabar aí mais um ano, mas você que é fiel no seu dízimo, recebeu o seu dízimo, vai receber, que você então, se preferir, pode fazer uma transferência eletrônica. Aqui atrás está as agências que a igreja tem conta, os bancos no caso, e você então, depois que fizer, é membro dessa igreja, manda para nós via eletrônica a sua transferência, e nós vamos colocar como sendo alguém aqui membro dessa igreja para nos ajudar. Para você de casa, eu quero mais uma vez salientar, tenho falado, mandado recados diários. No dia 31, sexta-feira próxima, às 22h30, começa a nossa vigília da virada. E aqui, na oportunidade, eu vou entregar um kit com 3 bolinhos desse aqui, representando o que diz o livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10. E lá ele fala sobre um momento em que o povo estava reunido, e aí o profeta disse o seguinte: ide, dai, mandai porções, gorduras para aqueles que não têm, bebei, comei as gorduras e bebei as doçuras. E aí ele fala: enviai porções para aqueles que não têm nada preparado, porque este dia, aliás, e não vos entristeceis, porque esse dia é consagrado ao Senhor. E aí ele diz assim: porque a alegria do Senhor a vossa força é. Então esse bolinho aqui representa a gordura, representa a doçura da vida que Deus tem para nós nesse ano de 2022. Então fica aí o recado, nós estamos vivendo essa realidade aqui, é o tempo do Reobote de Deus, que quer dizer, por isso Deus chamou o Reobote e disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Então é o tempo de você voltar, retomar, de crescer novamente. E aqui na nossa terra, Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui do Joaniza, é o tempo que nós vamos viver. Então fica aí o recado para estar conosco, dia 31, às 22h30, venha participar, faça a parte da espiritualidade, e aí depois então a gente faz a nossa confraternização. Sempre faço um churrasco, tem lá os comes e bebes, representando inclusive a fartura para o próximo ano que começa aí no 2022, vai ser uma grande bênção. Convide amigos, convide parentes, aqueles a quem você quer que realmente viva, coma a gordura, que quer dizer coisas agradáveis e deliciosas da parte de Deus, e as delícias também representadas por doçuras. Venha, participe e Deus vai abençoar você, tá certo? Você de casa, a gente volta amanhã numa live, aliás, hoje à noite, numa live, e amanhã, dia da prosperidade. Fique na paz, Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus.